Se a sua impressão 3D tá assim ou assim, não adianta trocar o modelo, não adianta trocar o filamento, não adianta aumentar a temperatura ou colocar mais cola. O problema pode estar acontecendo literalmente nos primeiros minutos de impressão. E hoje eu vou te ensinar uma coisa que mudou completamente a forma que eu analiso uma impressão. Você vai aprender a olhar a primeira camada e descobrir o que o seu impressor está querendo te dizer. Vamos esquecer todos os termos complicados por um minuto. Imagine que você está construindo uma casa. A primeira coisa que você precisa fazer é a fundação dela, não é? O chão. Se ele estiver fraco, se estiver torto, mal feito, com certeza a tua casa não vai ter uma construção sólida. E mais ou menos é isso que a gente quer dizer quando a gente fala da nossa primeira camada. Se ela for uma camada feita, muito bem trabalhada, com qualidade, você vai construir uma peça de qualidade. A primeira camada é o alicerce da estrutura. Ela é a força que vai mostrar na construção da peça. Quando a impressão começa e o bico depositando filamento sobre a mesa, esse filamento precisa ter 3 coisas: sair corretamente, grudar na mesa e formar uma camada uniforme. Se um dos 3 der errado, a impressão pode começar a apresentar problemas. Então vamos começar pela parte mais importante. Como é a primeira camada perfeita? As linhas são bem próximas, elas estão grudadas umas nas outras, elas não existem buraco entre elas, mas também não existe material sendo esmagado para os lados, a superfície é uniforme e principalmente ela está grudada na mesa. Agora eu vou mostrar para vocês os problemas. Número 1. Bico alto demais. Essa precisa ser um dos testes principais. O filamento sai do bico, mas não é pressionado sobre a mesa. Ele sai como se fosse uma cola saindo da ponta, né? Então ele não desliza a face, ele não faz uma camada. Ele só deixa ela redonda. E isso dá aquela sensação de grosseira. Então você não consegue até colar ela fica com vãos. É como você identifica. Elas ficam com linhas separadas uma da outra, pequenos espaços entre as fibras. Filamentos elas são mais arredondados. Tem pouca aderência porque ela não tem uma pressão em cima da aderência. A primeira camada pode ficar meio solta, ela solta com facilidade. E se você olhar para a peça e enxergar espaço entre as linhas, a primeira coisa a suspeitar é a altura do bico. Agora o problema número 2, bico baixo demais. Agora é o contrário. O bico de baixo demais é como se ele estivesse esmagando o plástico que está saindo da extrusora. Então ele está apertando, você vê um monte de alterações ali. Você vai perceber que tem um excesso de materiais nas laterais dele. Então, na hora que ele está achatando, você fica vendo que tem uma elevação em volta dele. Essa elevação é pelo esmagamento. Ela fica com uma sensação de achatado. E não pense que quanto mais esmagado, melhor. A primeira camada não é a primeira camada esmagada. Ela tem que ser uma bem uniforme. Essa aqui é uma alta. Essa aqui é uma baixa. E essa no meio é o ponto certinho. Eu vou até aumentar para vocês. Que é o ponto ideal. Problema número 3. Mesa suja. Vamos falar de uma coisa que é muito comum, parece até idiota, mas causa uma quantidade absurda de problemas. A mesa quando está suja. Você pode ter a altura perfeita, pode ter filamento excelente, sem umidade, configuração perfeita, porém, mas se você coloca o dedo e deixa a gordura na mesa, vai prejudicar a aderência. E é muito comum, galera, porque na hora que a gente vai tirar, a gente põe a mão na mesa, tudo. Por isso que a gente fala tanto que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando sente que está com pouca aderência, pouca alteração, é a mesa suja. Como limpar a mesa? Aqui que tem uma regra simples. A placa precisa estar limpa e adequada ao material que você está usando. Não precisa passar nada de exagero nela. É só lavar ela com um detergente neutro. Só isso. E fala assim, às vezes passar uma buchinha limpa, tá? Que não seja da mesma da louça, com a parte fofinha na placa, para tirar
a sujeira da gordura e não coloca a mão direto nela, enxuga com um papel, toalha, que for melhor, mas ficar o jeito mais fácil. Porém, isso faz uma grande importância na questão da limpeza. Problema número 4, mesa, nivelamento. Agora existe outro problema que muita gente confunde. Bico alto não é a mesma coisa que mesa desnivelada. Se uma região da mesa você está com a impressão perfeita e sempre aquela mesa, aquela região, ela fica com uma sensação diferente, aí você começa a reparar se a mesa não está desnivelada. Às vezes uma outra está uma perfeição daqui e aqui está alterada. Então a gente consegue já citar nessa questão do nivelamento. Ó, não confunda ali nivelamento de mesa com Z offset. O Z offset aqui, assim, uma coisa muito importante, é nivelamento de mesa diferente da altura de bico. Eles não são a mesma coisa e muita gente confunde isso. O Z offset que a gente fala está relacionado à distância entre o bico e a mesa. Tá? O nivelamento está relacionado à posição da mesa em relação ao movimento do bico. Em impressoras mais atuais, o sistema de compensação de malha pode ajudar muito a corrigir pequenos problemas de nivelamento, mas ela não faz milagre. Problema número 5, temperatura. Temperatura de bico, temperatura de mesa tem que estar bem configurado. Por quê? O teste que a gente faz, os testes de temperatura, eu sempre faço esses testes. Eu tenho até vídeos no canal falando sobre isso, mas muita gente joga nos normais, né? Fala, o PLA de 190, de 190 não, de 200 a 240. PETG de 220 a 260. Mesa de PETG 90 graus. Mesa de PLA 60, 65. Eles jogam como se fosse uma receita de bolo. Mas se você não fizer os testes de temperatura para saber como que tá, vai dar ruim. Às vezes, no PLA que você compra, você usava 240 graus. E às vezes, um outro PLA que você compra, exemplo esse aqui meu, esse marronzinho, o mais bonito de todos é 190. Ó, 190 é o mais bonito, ó. Aí você fala... se for olhar desde os 230, quando chega lá para 200, 195, 190, fica lindo. Ou seja, não é o que todo mundo recomenda. Até vai ser um papo que eu falo, que eu acabei de pensar nisso. PLA é mais instável que PETG. Às vezes no meu PLA muda muito a alteração da temperatura de um para o outro, uma marca para a outra. O PETG já não é tão assim. Isso vai ser um motivo para um próximo vídeo. Problema número 6, velocidade. Agora pensa comigo. Você acabou de colocar o filamento na mesa, está correndo com o bico. O material ainda precisa aderir. Então, se ele estiver passando muito rápido, ele não vai pegar a aderência. Vai pegar e ele vai arrastar. Vai começar a arrastar. Então, ou seja, a parte da velocidade é um ponto importante. Por isso que normalmente na primeira camada, a velocidade é bem menor, porque a gente consegue fazer a primeira camada com calma, com qualidade. Problema número 7, fluxo. É aqui que entra uma configuração que você já viu aqui no canal, fluxo. Se a impressão estiver colocando material de mais ou material de menos, isso também pode aparecer na qualidade da primeira camada. Por isso os testes precisam conversar entre si. Um fluxo correto é uma base boa para a extrusão do filamento. Um outro problema número 8, altura de camada. Detalhe muito importante é a altura, por quê? Uma camada muito fina pode ser muito sensível a pequenas variações. Uma camada muito espessa pode ser mais tolerante em determinadas situações, né? Mas isso precisa estar dentro das suas impressoras e seu bico suportam. Não vou chegar a colocar um bico maior e já chegar imprimindo para tampar melhor, mas depende de cada primeira camada e da configuração. Galera, uma coisa que muita gente esquece. Filamento. Filamento também participa muito dessa história. Se o material estiver velho, contaminado, absorver umidade, ele pode apresentar problemas de extrusão e acabamento, sempre. Não significa que todo problema de primeira camada seja umidade. Por isso a gente precisa tirar e olhar os sintomas. E é muito interessante que mesmo o filamento apareça mostrando
super bem, tudo bem. Você vai lá, vai testar e ver a temperatura e tá com umidade, tá com isso. Então tem que estar de olho com isso. No canal eu vou trazer duas coisas sobre isso, que é a parte da secadora, né? A minha secadora que vai vir com a Cobra X vai chegar e eu montei uma secadora de casa, né? Eu usei uma caixa, que eu fiz uma caixa que vai ser tampada com acrílico e lá dentro ela tá com uma lâmpada de temperatura. Eu uso uma lâmpada de cerâmica, que é uma lâmpada que aquece, que são usadas em grande, essas coisas. E ela dá um calor na caixa toda. Mas isso é um motivo para um próximo vídeo. Bom, galera, após os testes, vamos fazer agora um checklist, tá? Primeira camada ruim, o que a gente faz? Vamos seguir a ordem, ó. 1. Limpa a mesa. 2. Confira o filamento. 3. Confira a altura do bico. 4. Verifique o nivelamento, a malha dele. 5. Confira a temperatura. 6. Reduza a velocidade da primeira camada. 7. Confira o fluxo. 8. Faça um novo teste. E olha a ordem. Faça o teste um por um, para você saber exatamente onde está sendo o problema. Porque se você resolver fazer várias mudanças ao mesmo tempo, você nunca vai saber qual é o problema. Ou seja, muda uma por vez. Testou, comparou, entendeu? Próximo teste. Até você achar qual está o problema. Porque senão você não vai saber como resolver isso aí. Vai ser sempre um problema de primeira camada e não vai saber qual que está o problema. Você vai fazer isso com todos os filamentos. Depois você aprende e fica tranquilo. O negócio é na hora que a gente seguir a linha. Depois que seguir, já era. Galera, olha isso aqui. Olha esse cubo. Ó. Perfeitinho. Mas você jogou aquele negócio no chão. Tá vendo como tá perfeitinho, né, ó? Fez a primeira impressão, primeira camada bem feita. Olha que isso aqui ficou perfeito. Quando eu vou falando de todos os testes, pensa assim: fez a mudança, testou, comparou, deu certo? Beleza. Não deu certo? Faz o próximo. E faz o próximo. Não muda várias coisas ao mesmo tempo para você não saber exatamente qual que é, entendeu? Por isso que eu sempre tô pegando nessa tecla, porque várias vezes acontece isso. O cara vai lá e começa a mudar várias vezes de uma vez, aí não sabe aonde que foi o erro, tá? Galera, para mostrar para vocês, ó. Vou até clarear um pouco mais. Olha isso aqui. Ó, primeira impressão. Essa eu fiz ontem à noite, ó. Tá vendo que ela tá cheia de marca? Ó, tá vendo que se olhar, ó, dá pra ver? Isso aqui é excesso de material. Ó, olha a virada aqui, ó. Ou seja, tá passando mais, tá esmagando. Isso aqui é a primeira camada que a gente fala do bico esmagando, entendeu? Aí tem uma segunda aqui, que ela quase ficou perfeita, ó. Ela tá com esse furo aqui, mas ela ficou cheia de manchinhas aqui, ó. Tá vendo? O que é isso aqui? Isso aqui é mesa suja. Eu tava tudo bem, de repente tem uns pontos de mesa suja, ó. Aí ela aparece como essas manchinhas. Ô, caralho. Essas manchinhas, buraco, aqui. Agora, olha essa aqui. Ó. Perfeito, cara. Perfeito, ó. Esse cara que não desfoca. Olha isso aqui. Tem nada. Perfeito. Isso aqui é uma primeira camada perfeita. A gente fala assim, certinho, ó. Se eu virar, perfeito. Parece um papelzinho aqui. Você entendeu que tudo junto, ó, são todos diferentes? E aí que a gente vai pensar na hora de imprimir. Porque a qualidade dela vai depender dessa visualização, de você observar que começou bem, cara, ela vai fazer uma peça perfeita. Agora, se ela começou muito, já dando problema na primeira camada, pode ter certeza que vai dar trabalho lá na frente.
tá bom? Galera, você que tá começando na impressão 3D, guarda uma coisa. Quando uma impressão der errado, não comece perguntando que configuração que eu tenho que mudar. Pergunta primeiro é o quê? O que a peça está me mostrando? Que alteração que ela está me mostrando? Se está desmagando, se não está. Se está muito quente a temperatura da mesa, está muito quente a temperatura do bico. Se tá faltando nivelar. Se está esmagando a peça. Começa de detalhes. Esses detalhezinhos vão fazer diferença, porque na hora de você entender isso aí, no canal tem vários vídeos sobre essa parte. Você vai vendo o negocinho, vai vendo o fluxo, faz o teste de fluxo, teste de temperatura, teste. Bom, tem dezenas ali que dá pra ver, tá? Por quê? Porque depois você pega a manha, você vai começar a olhar todos eles com facilidade. Eu tenho para todo lado o teste de temperatura de cada filamento meu. Eu tenho um lugarzinho que tá cheio de teste de temperatura de filamentos. A primeira coisa que eu faço quando eles vêm é um teste de filamento específico, tá bom? Galera, se este vídeo te ajudou a entender a primeira camada de verdade, deixa o like, porque isso me mostra que esse tipo de conteúdo tá ajudando vocês, tá fazendo a galera curtir, tá? Se você está começando a impressão 3D, se inscreve no Renatec, dá um salve pra gente. E por aqui a gente sempre vai trazer coisas sobre isso, sobre a parte de 3D, sobre a parte de configuração. Eu vou fazer uma parte mais prática agora, depois que eu vi essa leva de parte teórica, né, meio chata assim, mas é isso aí, cara. Vai ter que passar pela sua curva de aprendizado, tá? Aí depois eu vou fazer uma coisa mais prática, eu quero mostrar para vocês a minha caixa selada. Fiz uma caixa de uma secadora, né, alternativa, que eu mesmo montei. Aí hoje ela tá lá, eu uso muitos, todos que eu abro de filamento, que não estão na caixa, eles estão dentro dessa caixa. E aí eu vou mostrar para vocês. Hoje chegou a minha Cobra X, então em breve vai ter um unboxing do canal aí. Eu vou falar sobre a Cobra X, vou falar sobre a secadora que vem com ela, que é a minha Cobra X Combo. O formato que ela tem, que de usar 7 cores, que vai ser só novidade daqui pra frente com relação a isso, beleza? Galera, ainda mais, esse final de semana tem a feira de 3D BR, lá, Expo 3D BR, que vai ser lá no Instituto de Tecnologia de Mauá, lá em São Caetano do Sul. Então, bora lá, vamos se encontrar, vamos trocar uma ideia, se conhecer. Tem muita gente que vai estar por lá, dos caras que já gostam de 3D, os influencers, tudo. E vamos prestigiar o lugar com as novidades, com as empresas de filamento, empresas startups, as novidades que estão rolando no mundo 3D. Beleza? Galera, aqui quem fala é André Rino. Se esse vídeo te ajudou, dá um salve pra nós e tamo junto. Valeu!